Patris et Filii et Spiritui Sancti. Amen. Actiones nostras quesumus Domine, aspirando preveni, et adjuvando prosequere, ut cuncta nostra oratio et operatio a te semper incipiat, et per te cepta finiatur, per Christum Dominum nostrum. Amém. Olá a todos, vamos então para mais uma aula nesse nosso curso, onde nós trataremos o método pedagógico dos jesuítas. E na primeira aula não foi uma introdução, mas nós estamos vendo um pouco da história da educação, bastante resumidamente, para que nós possamos chegar no século XVI com o mínimo dos mínimos de orientação para continuar os estudos, né? Então, se formos estudar mais a educação na Grécia, a educação em Roma, a educação nos primeiros tempos, há uma bibliografia muito boa já em português. A primeira do professor Henri Marroux, não é? Professor francês. E aqui no Brasil nós tivemos o professor Rui Afonso Nunes, da Costa Nunes, que continuou, digamos assim, esse trabalho do professor Marroux, escreveu a história da educação na Antiguidade Cristã, a história da educação na Idade Média e também no Renascimento. Então fica aí a indicação desses 4 livros para quem quiser realmente se aprofundar nestas matérias. Mas uma indicação que eu dou é que não se fique somente nesses livros, não é? Mas que se faça uma própria lista de todos aqueles autores que chamarem a atenção e se vá atrás daqueles autores que nós... dos textos originais, não é? Porque ali nós temos a opinião desses 2 professores. E nós precisamos realmente ler aqueles textos, né? Aprender aqueles textos e aplicarmos-nos a esses estudos para que aí sim possamos ter uma compreensão maior não só da época, né? É preciso ler literatura para que nós conheçamos o espírito da época, o Zeitgeist, ou seja lá o que for, e para isso que serve a literatura. Não, nós vamos ler essa literatura para formarmos a nós mesmos, certo? Seguir esses próprios princípios educacionais, tudo aquilo que eles nos legaram de bom, continuar aplicando a nossa própria educação. Essa é uma das finalidades deste curso, bem como saber o que nós temos que fazer nos nossos apostolados quando eles envolvem educação. O que, na verdade, já é um exagero falar, porque qualquer apostolado envolverá algum tipo de educação, seja numa simples catequese, uma formação de doutrina, seja ampliando isso um pouco mais para o estudo da filosofia, da história da igreja, da história como um todo, enfim, das mais diversas matérias. Os cristãos sempre estiveram envolvidos em educar as pessoas e não será a nossa geração que vai se furtar dessa vocação que está aqui desde sempre, não é? Sempre esteve presente em toda a história do cristianismo. Desde dos puxões de orelha dados por São Paulo, as mais diferentes comunidades por onde passava e com quem tinha contato, até, né, chegando na Idade Moderna aos irmãos de La Salle e aos irmãos de Dom Bosco. Nós então estamos na Idade Média, né, e como nós vimos, todo esse patrimônio literário, ele continua a ser preservado, estudado e usado para que as pessoas cresçam em virtude, cresçam moralmente e cresçam espiritualmente. Não há em nenhum momento
da história da educação dentro da Igreja Católica em que se separe desses autores pagãos que vieram antes de Cristo. Talvez nós não tivéssemos a formulação tão evidente na Idade Média quanto nós temos na época do Renascimento, que é aquela mesma formulação que nos dá o Papa João XXIII no motu próprio, Veterum Sapientia, que diz, olha, se esses autores dizem uma verdade, eles estão falando de Deus, eles estão sob a inspiração do Espírito Santo. Mas o que na prática se vê é justamente isso. E outra coisa, então, não é somente o conteúdo de todos esses textos pagãos que vão sendo e que sempre se mantiveram sendo estudados, mas também a forma dada por eles. Há sempre um sentido de que os textos de grande valor são escritos em latim ou grego e que os textos que serão escritos a partir de agora também devem ser nessas mesmas línguas, para que eles possam dialogar, para que nós possamos estar no mesmo contexto o tempo inteiro. E isso na Idade Média nunca se perde. Se eu vou escrever, eu escrevo em latim. Agora, né, sempre com esse nosso esforço imaginativo, vamos pensar numa dessas escolas na Idade Média, seja lá onde for, e pensarmos, bom, o sujeito chegava ali e ele precisava aprender a ler e a escrever. Existiu alguns professores particulares, existia gente que ensinava o alfabeto, algumas palavras, não é? Não pensemos assim em regra ortográfica para escrever a língua que as pessoas falassem na Renânia, ou falassem na Gália, ou na Franco-Gália, ou na Espanha, ou em qualquer lugar. Simplesmente se usava aquela sonoridade do latim, com bastante variação. Não é? Não pense também que as pessoas pronunciassem latim eclesiástico em toda a Europa, isso que hoje nós chamamos de latim eclesiástico, que é com a pronúncia da língua italiana, falada hoje, certo? Ou pelo menos de 100 anos para cá, já que antes a gente não tem como ter muita certeza da forma como era pronunciado, era algo parecido sempre com o italiano, mas que isso, né, se torna homogênea, essa pronúncia se torna homogênea a partir somente do Renascimento. Mas então as pessoas estão ali estudando latim. As pessoas não falavam a mesma língua. Quem teve já a oportunidade de visitar, por exemplo, a Suíça, verá a infinidade de dialetos que existe em um território tão pequeno, ou mesmo a Alemanha, não é? Até hoje se mantém certos dialetos em diversas regiões e às vezes em 10 quilômetros a língua já muda. Então qual era a língua, instrumento que o professor teria para ensinar latim? Não tinha nenhuma, era a sua própria língua. E um pregador que fosse pregar em certa comunidade, ele precisava se adaptar àquele dialeto. Então não bastava pregar eu vou pregar em alemão para que as pessoas entendam. Claro, certo, mas que alemão? Não é? Ou que francês? Na Idade Média se desenvolve a língua francesa. O francês que nós temos hoje é a língua que vem do norte da França, a língua que se desenvolve a partir do langue d'oïl, que é a língua do chanson de Roland, e que depois se espalha pelo reino inteiro da França. Mas no sul da França se falava occitano, uma espécie de catalão antigo, também na Provence, né, se falava o provençal, onde se desenvolve a poesia mais lírica dos trovadores, não tanto aquela epopeia como é o chanson de Roland. Na Alemanha se falava uma variedade enorme de dialetos. Quando eles passam a ser escritos, existe uma tentativa de
de unir isso, né? Então nós temos o Althochdeutsch, o Mittelhochdeutsch, que são essas tentativas de unificação de uma mesma língua a partir da literatura dos castelos, a literatura principalmente dos cavaleiros germânicos. Mas o latim era língua para coisas sérias, não é? Então, não, a gente usa latim para falar de coisas sérias. Houve gente que usou o latim para falar, para brincar e fazer, tirar sarro e tudo isso, claro, não é? Nós temos a poesia dos Goliardos, que é em latim, né? Nós temos todos os Carmina Burana, e ali a gente enxerga, não é? Esse é um excelente, o Carmina Burana, por exemplo, é uma excelente fonte para os estudos da educação medieval, né? Nós temos o registro da capacidade artística que as pessoas tinham, da cultura e da erudição que aquelas pessoas tinham, não é? Que não era só teológica, não era só Sagradas Escrituras, mas ali nós temos referência a Homero, temos referências a Virgílio, a Catulo, enfim, a tantos outros poetas que são também pagãos. E tudo isso, eu quero dizer, é que, através do latim, continuou-se sempre na Idade Média e servia de instrumento para que as pessoas pudessem aprender esta língua, não é? Os próprios autores antigos. Usava-se, sim, São Jerônimo, claro, Santo Agostinho, sim, né? Santo Ambrósio, obviamente, mas se usava autores antigos. Nós temos, por exemplo, com que autor Santo Agostinho ensina a gramática? Com Virgílio, certo? Com que autor Alcuino ensina a gramática? Também, ensina com Virgílio, né? Dá os preceitos para ensinar a retórica, se usa Cícero, se usa até mesmo Quintiliano. E dentro desse contexto, com os vitorinos, não é? Com a chamada também renascença do século XII, não é? Da escola de São Vítor, nós temos Hugo de São Vítor, Ricardo de São Vítor, principalmente, começa-se a desenvolver uma disciplina nos estudos muito maior, que culminará com a universidade, né? E com todos os problemas advindos dessa criação da universidade, né? Nós temos que separar a figura do clérigo e do leigo na Idade Média, não como aquela pessoa que pertence a uma ordem religiosa, de estrita observância, nem, né, ou que seja um monge, ou frade, ou do clero secular, ou qualquer coisa assim. Mas o clérigo como aquela pessoa dedicada às letras. Aquela pessoa que tem uma dedicação total a esse tipo de coisa, que não é nem fazer guerra, não é nem as armas, não é nem defender o território, defender o rei ou o senhor, seja lá quem for, nem a pessoa que está plantando, mas é a pessoa que está no otium, na escola, scholé em grego, aquela pessoa ociosa, né, que somos nós aqui que estamos agora assistindo, eu que estou dando essa aula e vocês que estão assistindo essa aula, somos todos ociosos. Afinal, nós não estamos nem praticando o ofício das armas e nem produzindo comida. Nós estamos no ócio. Sobre isso é interessante ver o ócio e a vida intelectual do Josef Pieper sobre essa questão. Eu acho que ali ele dá trabalha bem esta questão toda do ócio. Então, na Idade Média, a pessoa que ia se dedicar às letras, ela era já um clérigo, nesse sentido. Um clérigo em lato sensu, né? Um sentido muito mais amplo do que nós teríamos hoje. E, dentre essas... Só que essa vida de dedicação às letras é uma vida para
a vida toda e uma vida em comunidade. Não é? Até o surgimento da universidade, a pessoa permaneceria dentro de uma escola, convivendo com seus pares, ou seja, os outros professores, com os alunos, tendo que responder tanto as dúvidas e exigências intelectuais dos alunos e corresponder a essas dúvidas e exigências, quanto a dos seus outros pares. E a peregrinação, não é, que se fazia de uma escola a outra também, não é, é muito grande, as pessoas tinham que se virar ali para sempre estar em dia com todo aquele conhecimento. Primeiramente, é óbvio, estudar a gramática e conhecer a língua, conseguir se expressar nessa língua. Então se estudava o básico para esse fim. Mas, como o principal intuito era as verdades reveladas pela fé, a exigência de beleza e até mesmo de correção gramatical nos textos desses homens todos acaba diminuindo. Não é? E nós temos um empobrecimento da capacidade de expressão em língua latina por parte desses homens. Aí surge a universidade, isso talvez seja algo que nós temos que tratar em um outro momento, porque é uma questão muito importante. E a pessoa estudava na universidade e tinha um diploma e poderia sair dali e ensinar em outros lugares, né? Poderia inclusive abrir a sua própria escola, o que afastava, fazia com que essa pessoa que antes vivia naquela comunidade de clérigos, né, de intelectuais, de ociosos, perdesse o contato com os seus pares, perdesse o contato com alunos exigentes, muitas vezes, e se afastasse, mas, é claro, continuava a desenvolver as suas ideias, mas sem ter muito aquele feedback, né? O feedback que é tão necessário quando nós expomos as nossas ideias. Então, nesse contexto, surge, não é, já de começo de universidade, de uma certa crise institucional na igreja, que deve ser tratada em aula sobre a história da igreja, em um contexto de surgimento de heresias, que muito mais perigosas do que as de até então. Surgem duas figuras que são de fundamental importância para Santo Inácio de Loyola, mas para todo o desenvolvimento das letras e das artes na Europa, que é a figura de São Domingos e São Francisco de Assis. Principalmente, vale aqui nós adentrarmos um pouco na vida de São Francisco de Assis. Não é? São Francisco era... E olhem para o passado dele, não é? Ele tinha um futuro brilhante como comerciante, mas vejo que o pai dele, ele casou, não é? O pai de Francisco casou com a mãe de Francisco, uma francesa, e pôs o nome dele, não é? Pôs o nome de Francesco, né? Que é esse francesinho, né? Significa esse francesinho. E era um grande admirador das coisas da França, então ele comprava tecidos da França, ele fazia negócio com os franceses, e vendia lá em Assis, era um grande comerciante, muito, muito rico, e educou o filho para também ser comerciante com todo essa frescura, não é? Educou o Francesco, o fresquinho, o francesinho, não é? Usando aqui as etimologias da Idade Média, não é? Que parece mais com o som do que com a realidade da etimologia da palavra. Né? Nesse contexto, não daqueles italianos brutos que enfim, né, grossos, que falam alto e tudo isso, mas não, né, olha, o ideal é a pessoa se comportar um pouco mais à moda francesa, não é? Principalmente provençal,
E na casa, então, de São Francisco se falava francês, tinha contato com poesia provençal e tudo isso. Francisco cresce nesse meio, com uma educação para tornar-se comerciante e tem uma vida, não é como com todos os benefícios que o dinheiro pode, em qualquer momento da história, trazer. Ele também quer uma hora, não é? Como aquele filho. Eu imagino, eu me lembro de São Francisco quando eu vejo, né, um adolescente pedindo uma bateria ou uma guitarra com amplificador, com cabos, com não sei o que e tal, com todo aquele equipamento, e o pai que tem dinheiro vai lá e acaba comprando esse tipo de coisa para os filhos, né? Ou a menina que uns 50 anos atrás ainda pediu um piano e aí é feito aquele investimento enorme e depois não se desenvolve, né? O guri não toca bateria, nem guitarra, e a menina não toca piano, ela fica lá, aquela coisa toda. E São Francisco pede um conjunto de armaduras, né, e tal, para ir lutar, porque ele queria ser cavaleiro, né, e tal. Ele já tinha toda aquela formação como poeta e tal, e conhecia histórias de cavalaria, que é uma instituição que já vinha se desenvolvendo há algum tempo. Então ele quer lutar também, tem fracassa nisso, não é? Talvez não por sua culpa, nem por seu talento com as armas, mas ele fracassa. Então nós temos a formação de Francisco como poeta, assim, como essa formação de trovador, temos a formação dele também como cavaleiro, e depois disso, não é? Sem nos alongarmos muito, a coisa muda de figura, e ele decide, depois de ter experimentado tudo isso, né, decide jogar tudo para o alto e se dedicar aos pobres, né? Não só aos pobres, né? A gente pensa em Francisco como amigo dos pobres e amigo da natureza, né? Então tem aquele filme Irmão Sol, Irmão Lua, que São Francisco parece um hippie sujo que sai dando risada e beijando o pobre e correndo atrás dos bichinhos e tal, essa coisa assim. Não, mas São Francisco enxerga, ele olha para o chão e vê Deus nas coisas. Não é um panteísmo. Deus está em tudo e tal. Não, isso é o contrário do espírito de São Francisco. Mas ele vê que, sim, eu sou o homem, eu estou acima mesmo, né, de ortodoxia extrema. Né? Eu estou acima mesmo das criaturas, mas as criaturas foram dadas, não está no Gênesis, foram dadas para o homem, para que ele as cuidasse, cultivasse, e as coisas são próprias, né? São nossas. São Francisco que sabia como é ter as coisas, que agora ele é pobre, né? Mas ele vê que tudo aquilo é de Deus, na verdade. Não tem nada que é nosso, mas se Deus fez é porque é bom. Deus fez e viu que era bom. E isso parecia estar assim um tanto quanto meio por fora, não é? Hoje em dia é tão normal, a gente já vive depois de São Francisco, então é óbvio. Nós temos que pensar que a doutrina católica, ela não nasceu pronta, né? Então, se para nós é óbvio olhar para as coisas e alguém que tem um pouco de formação pensar, não, isso aqui foi Deus fez e viu que era bom e que aquilo possui uma certa dignidade, que está dentro da hierarquia, não é? Mesmo celeste, né? Nós temos, e que não há nenhuma interrupção, nós temos Deus muito abaixo, nós teremos toda a hierarquia angélica, nós teremos o homem, e abaixo do homem estão as outras coisas, estão os animais, as plantas. E São Francisco, então, ele usa disso aí, não é? E compõe o seu famoso hino, não é? Laudato si mie Signore, que é parece ser um coro angélico, num dialeto tosco da Úmbria, assim, uma linguagem paupérrima. Mas essa perspectiva, com São Francisco, a coisa começa a mudar. Não é? Então, se a gente vai falar de renascença, e sobre a arte, então, que veio
e a gente pensa somente no século XV, XVI e tal, isso não teria nada disso teria existido sem São Francisco. Nós vemos a arquitetura, o que acontece depois com Giotto, que é o principal, que é considerado assim, pintor renascentista e tudo isso. O que acontece ali, não é? Nós temos na arquitetura das igrejas, nós temos agora janelas, não é? Antes nós entrávamos numa igreja gótica e tudo nos conduzia para cima, né? Nós tínhamos os vitrais, como que a luz entrava ali dentro, coisa que a gente não via por fora, não é? Nós olhamos uma catedral gótica por fora, certo? O que está ali é que tu precisas entrar ali dentro para que tu possa subir. Na igreja, a partir de Giotto e com os arquitetos que bebem de São Francisco essa ideia das criaturas e dos nossos irmãos, né? O irmão Sol, a irmã Lua, as irmãs Estrelas e, por fim, a irmã Morte Corporal, a gente olha, a gente entra na igreja para olhar por uma janela, né? Com aquele sentido de conversão, que é quando eu me converto, é como se aqui estivesse a lente pela qual eu consigo enxergar as coisas, certo? A lente de Deus, só que eu preciso me verter para o lugar certo, senão eu não vou enxergar, né? Aí eu, olhei aqui no centro, então agora eu estou enxergando. E essas janelas, que são as pinturas nas igrejas franciscanas, ou de inspiração franciscana, que mudam toda a perspectiva da arte e da cultura na Europa, é justamente isso. Eu entro na igreja para olhar para fora. Ali dentro eu enxergo o mundo, né? É fechado naquilo, e nós vemos as igrejas que também já por fora não tem grandes, começam a ficar cada vez mais simples, não é? Mas eu preciso entrar ali para aí sim enxergar naquelas pinturas como espécie de janelas. O próprio lugar onde São Francisco rezava, é uma casa construída pelos franciscanos, escorada num monte, deve ter 1 metro ali, 1 metro quadrado, onde ele só cabia sentado assim, ele se punha lá para rezar. E ali tem uma janela que ele enxerga o vale inteiro, não é? Então, assim, enquanto se via, principalmente na cultura e na tradição beneditina e monástica, os monges olhando para um crucifixo na parede, certo? São Francisco tira tudo e começa a olhar para o vale e a louvar a Deus, né? Pelo irmão vale, pelas irmãs árvores e o irmão riacho e essa coisa toda. Então, há essa mudança total de perspectiva com os irmãos de São Domingos, não é? É onde a filosofia e a teologia acabam entrando, principalmente em Paris, Colônia e Paris, não é? Acabam assumindo um aspecto mais científico, de investigativo do que antes, que era muito mais que ainda estava dentro daquela tradição isocrática de retórica, não é, de persuasão. Nós temos o livro O Amor, as Letras e o Desejo de Deus, não é? O Jean Leclerc, que é o autor, ele está falando, não, porque daí então a educação normalmente começava com a gramática e terminava com a astronomia, que não sei o quê, todo mundo fala isso. Bom, a educação beneditina começava com a gramática e terminava com o desejo de Deus. Então, dentro da tradição monástica, não é, nós tínhamos uma tradição ainda muito mais gramatical e também retórica, e uma piedade muito mais litúrgica, não é? Onde, cumprindo a liturgia, com todas as suas horas e tudo isso, nós tínhamos a disciplina de ascese, que passa também a ser um tanto quanto modificada, já que na vida
dessas ordens medicantes de São Domingos e São Francisco, há muito mais tempo dedicado à pregação, a viagens, inclusive, não é? Ao mundo exterior, não é? Não tanto aquele do monastério. Então, eles não vivem mais em monastérios, eles vivem em conventos. Os frades, como são chamados estes mendigos, acabam por viver em conventos. Há também, numa época um pouco posterior, o surgimento da ordem dos irmãos de vida comum, e que serão muito importantes para Santo Inácio, já que o Santo Inácio estudará por um certo tempo com esses irmãos. Mas isso depois, já no século XIV, é onde esses irmãos começam a se dedicar ao ensino. Então, existe, sim, filosofia e teologia antes, claro, nunca deixou de existir. Mas, agora, com a universidade, com toda uma nova visão da própria realidade, renovada, não é que ela nunca tenha existido, obviamente, isso que São Francisco ensina, ele tudo que se pergunta de onde é a doutrina, ele sempre responde com citações das Escrituras, não é? Ele nunca diz assim, não, aqui eu pensei porque eu vi a Deus, porque eu tive tal experiência, porque eu vejo a realidade hoje, o contexto histórico e não sei o quê. Não, ao contrário, não é? Vejo como uma mudança se dá por uma aplicação da tradição, das Escrituras, certo? Então, São Francisco ali está falando o que está no Gênesis, o que está no Antigo Testamento, o que está no Evangelho, está vivendo essas coisas, não é? Então, tratar isso como revolução é o mais, é algo totalmente esquisito, justamente porque, ao contrário, não é? São Francisco, ele pega e vai às fontes mesmo. Ele é, na verdade, um grande reacionário de tudo que está acontecendo, não é? As pessoas esqueceram já de muito daquilo que foi a vida de Cristo, não é? Daquilo tudo que o Antigo e o Novo Testamento têm a nos ensinar. Então, isso fará com que se disperse bastante a transmissão da cultura, com que se disperse a própria educação, não é? Esses irmãos, esses frades, estão agora viajando, estão ensinando em outros lugares, estão indo pregar, estão combatendo as heresias. E há pessoas que se veem chamadas a uma vida de cultivo também do espírito, por vezes dentro dessas ordens e por vezes não. E o desenvolvimento econômico, principalmente na Itália, faz com que muitas pessoas cheguem à riqueza e ao desenvolvimento econômico sem a necessidade das armas e da glória na guerra, sem serviços prestados com relação a isso. É importante também falar um pouco que desde o cisma do Oriente, nós temos vindo para a Itália, sendo chamados para a Itália, diversos intelectuais de Bizâncio, certo? Que, e depois, ainda com a queda de Constantinopla no século XV, nós teremos muito mais gente chegando, e essas pessoas trazem consigo obras gregas, passam a ensinar grego, no início muito focado na Itália, mas que depois isso se alastra
pela Europa. Então nós temos aí um contato que antes, quando a igreja era uma só, né, e era única sob o governo do Papa, nós não tínhamos tanto como agora, depois do cisma, em que se vê, olha, se nós não agirmos agora, talvez tudo aquilo se perca. E nós temos que pensar que enquanto no Ocidente se desenvolvia o mundo ao redor da língua latina e de sua herança inteira, em Constantinopla, os padres bizantinos continuaram a falar grego, a escrever em grego, a ensinar grego, a criar inclusive novos alfabetos. Não é? Quando foram evangelizar os eslavos, criaram um novo alfabeto para escrever naquela língua que não se prestava aos caracteres usados os caracteres gregos, não é? Que são muito mais duros do que os latinos, que serviram para escrever as línguas germânicas e celtas, por exemplo. Já as línguas eslavas, pela sua fonética, precisaram da criação de um outro alfabeto, que foi uma síntese, não é? Do alfabeto hebraico, do alfabeto grego, do alfabeto latino. É o alfabeto no qual hoje se escreve russo, bielorrusso, mongol, no qual se escrevia, por exemplo, romeno, mas que por ser uma língua latina depois passou a ser escrito com alfabeto latino. E mesmo povos eslavos como na Boêmia, na República Tcheca, na Polônia, são línguas que são escritas com alfabetos latinos, porque quem evangelizou esses dois povos foram latinos. Então nós temos essa grande mudança de perspectiva. Não uma mudança de perspectiva. Nós temos um retorno a um olhar específico sobre certas coisas que andavam talvez sendo esquecidas. Uma questão muito prática, não é? Verdades evangélicas, verdades das Sagradas Escrituras. E esses dois, dentro dessas duas ordens, não é? Se busca absorver todo o patrimônio de educação que vinha sendo desenvolvido pelos mosteiros, pelas ordens monásticas, só que há uma liberdade, talvez não seja a melhor palavra, mas há uma possibilidade de se estudarem outras coisas e outros autores. Né? Então nós temos ali já a velha disputa, que talvez mais ilustre isso, sirva como símbolo, né, de Pedro Abelardo com São Bernardo de Claraval. São Bernardo de Claraval, como um representante dessa cultura monástica e principalmente gramatical e retórica, e Santo Abelardo nada de santo. Pedro Abelardo como alguém que já está inserido, não é, no contexto dos vitorinos e nos inícios ali da universidade e no desenvolvimento da dialética. E assim a coisa vai, não é? Só que nesse contexto de liberdade e de falta de uma vida comunitária que gerou muitos bons frutos, não é? Uma espiritualidade mais individual, por exemplo, que é chamada talvez a devotio moderna, com Tomás a Kempis, não é? Tomás de Kempis, não é? E a imitação de Cristo, Tomás a Kempis, que era um irmão de vida comum, pertencia aos irmãos de vida comum. Isso tudo faz com que a coisa tome outros caminhos, ou exista outras possibilidades. Mas aquilo que vinha sendo feito sempre continua, não é?
os estudos dentro dos mosteiros, principalmente beneditinos, cluniacenses, que nos deram muitas obras teológicas, mas também poéticas, mesmo teatro, enfim, diversos estilos eram desenvolvidos ali. E quando começamos com as universidades, e aí vem o nominalismo, né, que não cabe aqui nessa aula que nós nos alonguemos muito dentro disso, nós... E depois, certo, vem a peste e o exílio de Avignon, cisma do Ocidente, e a bagunça está cada vez mais instaurada, né? Questões dos espirituais, Papa João XXII, e as reformas de diversas ordens, né? dos hospitalares. Está ali um contexto bastante turbulento. Nesse contexto, né, na Itália, guelfos e gibelinos, né, no século XIV, então temos guelfos e gibelinos lutando por territórios. Nesse contexto surge uma literatura que entrará para o cânone desses autores estudados e que nós não víamos surgir desde Cícero e Virgílio, certo? Uma poesia com uma força, com uma erudição, uma poesia integrada na tradição que remontava à Grécia, que remontava por sua vez a Roma. E esta é a poesia do Trecento, não é? Onde nós temos Dante, Petrarca e Boccaccio. E é aí que nós encontramos é aí que se começa a contar a história do que seria a Renascença. Dizendo que, a Renascença é quando se passa, quando os homens passam, quando a sociedade inteira, cultural, né, a república literária, passa a dar ouvidos, né, e voltar os seus olhares à antiguidade clássica e basear os seus modelos na antiguidade clássica. E essa seria a definição de Renascença. Bom, isso eu não sei, assim, particularmente, né, e aqui eu quero expor a minha visão sobre esse assunto. Eu não sei quando isso parou de ser feito. Porque então nós teríamos diversas renascenças, né, praticamente a cada 2 séculos ou 150 anos, porque sempre há um momento onde um grupo de pessoas ou uma pessoa vai dizer assim, não, olha, nós temos que voltar a seguir esses modelos aqui antigos, certo? Então eu não consigo assim olhar de cima para a história das letras, que são sempre, como nós já vimos, o fundamento da educação, desse tipo de educação ociosa, que é sinônimo de, esse ócio é um sinônimo de educação na Europa, ou na cultura ocidental inteira. Eu não consigo enxergar essa quebra, não é? Onde assim, não, houve um momento onde ninguém mais prestava atenção nos clássicos e passou a fazer o quê? Certo? Então prestava atenção no quê? Não há no que prestar atenção. Se eu presto só atenção em São Jerônimo e Santo Agostinho, não, é só a patrística. Bom, mas a patrística é um espelho na sua forma, no seu vocabulário, da cultura clássica, certo? Pondo ali a revelação, as verdades divinas, mas a forma como ela usa para se expressar e o tipo de raciocínio que ela usa para entender aquilo é greco-latino. Eles mesmos são latinos e são gregos. Então eu não vejo como isso é possível. É claro, talvez há períodos de guerra, há períodos de doenças, há períodos de instabilidade política e econômica,
e talvez ali nós não encontremos nada senão um pobre coitado de um monge que, por falta de talento, escrevia muito mal, tinha ideias tortas e qualquer coisa. Às vezes, então esse é um período de trevas. Eu disse, por causa das letras? Não. Por causa de um contexto enorme. Mas o que nós vemos é que, sim, a educação, ela sempre foi isso. No Ocidente sempre foi olhar para trás e enxergar o que as outras pessoas nos disseram e principalmente deixaram por escrito. Houve uma época de educação na cultura oral, onde essas histórias eram passadas oralmente. Bom, com certeza houve, mas disso a gente não pode falar muito, certo? O que nós sabemos é que, a partir de Homero, nós temos educação, nós temos história da educação sendo contada. Porque não é possível que uma pessoa que leia Homero não se eduque, não veja ali exemplos a serem seguidos, a normas de conduta, a ideais de vida, a valores, enfim, um guia inteiro de como lidar com a própria vida. E nós continuamos olhando para isso, continuamos olhando para o teatro grego. Por que é importante que as Sagradas Escrituras estejam escritas? Pelo mesmo motivo que os gregos escreveram os textos de Homero, não é? Que foram compilados depois de Homero ter os cantado. É provável que Homero tenha sido analfabeto, né? Quem escreveu foram pessoas que ouviram, passaram de forma oral e que um dia foram recompilados e montados naquele sistema. Então, quando nós chegamos em Dante, Petrarca e Boccaccio, há uma diferença fundamental é que eles sabem usar a língua vulgar, a língua falada pelas pessoas, e aplicar a esta língua aqueles padrões antigos que eram o que de mais desenvolvido havia e que é o que de mais desenvolvido, na verdade, ainda há hoje. Então, são poetas que conseguem exprimir-se em língua vulgar, em dolce stil nuovo, usando padrões antigos. Não só eles, não é? Mas talvez a pessoa que melhor tenha escrito em dolce stil nuovo foi Santa Catarina de Siena, né? Para xingar o Papa e aquela coisa toda. Então, que em dolce stil nuovo em prosa, não é? Que é esta língua que então passa a ser desenvolvida também no ócio e não só assim para falar para bater papo, não é? Eu não falo em latim, por mais que tanto Dante, Petrarca e Boccaccio falassem latim, com certeza eles não iam no mercado e exigiriam que fossem atendidos em latim. O latim nunca serviu para isso. O latim, né, sobre isso é interessante ver o livro do Wilfried Stroh, sobre a história da língua latina, e a gente vê que o latim, na verdade, sempre foi a língua do ócio. Ele nunca foi a língua da soldadesca e ele era entendido por muito mais pessoas. Agora, ele foi usado de forma escrita, de forma solene, né? Usado no parlamento, usado em ritos religiosos, em burocracia, mas não para falar, para conversar, assim, amenidades. E o que esses três autores do Trecento fazem é justamente transformar essa língua em uma língua capaz de tratar dessas verdades tão elevadas que só o latim até então e o grego tinham sido capazes. A partir disso, nós temos todo um desenvolvimento, né? São diversos os chamados humanistas, né? Que vem justamente dentro dessa tendência mais que tem as suas origens na devotio moderna, muito mais individual, menos litúrgica, né? Então uma espiritualidade, uma ascética muito mais individual. E o indivíduo nós temos que entender, é importantíssimo, né? E começa a se olhar muito mais para isso. Já é possível
pensar nisso até em termos políticos, de sobrevivência, né? O indivíduo consegue agora sobreviver mais. Então, com o aparecimento de franciscanismo, devoção moderna, o desenvolvimento das línguas modernas, da poesia, de Dante, Petrarca e Boccaccio, nós vamos ter já no século XV, 400, uma quantidade enorme de novos artistas que se dizem, não é? Se dizem os renascentes, não é? Na verdade, isso aí foi usado, é um termo que vem um pouco depois, não é? Mas se dizem humanistas. Não, agora nós temos que nos preocupar com o ser humano. E são sim cristãos, não é? São sim cristãos. Ah, mas eram hereges, eram não sei o quê, Dante põe santos no inferno e põe no céu certos pecadores que não mereceriam estar lá e tudo isso, né? Então, com certeza, mas tem muitos hereges, com certeza, né? Tem muita coisa imprópria, né, de bagacerice, imoralidade dentro da poesia dos humanistas, sim, com certeza, certo? Mas as pessoas que dizem isso para recriminar esse tipo de literatura e esse tipo de arte, o que estão fazendo às vezes estão negando que isso também sempre existiu dentro dos mosteiros, não é? Dentro das comunidades religiosas. A diferença é que agora eu não posso expulsar ninguém porque ninguém está dentro de nada, ninguém está submetido a nenhuma ordem, não é? E é muito mais difícil, na verdade, se manter na virtude nessa situação de leigo, que, enfim, tem a sua liberdade para escrever, para falar e para ensinar o que quiser, não é? Então nós, talvez, temos que um pouco parar de olhar assim como, não, o ideal era a Renascença, e aí quando surgiu a poesia, era somente um interesse na poesia e na arte pagã, na literatura de ficção e nada disso. E nada de cristianismo, e o que foi paganizando tudo, até, né, e isso é a origem do ateísmo moderno, porque pôs o homem acima de Deus e tudo isso. É muito perigoso, né? É muito perigoso nós fazermos isso. Encararmos assim, não, o bom da arquitetura é a arquitetura gótica da Idade Média e o ideal de vida daquele... Bom, olha, é muito complicado, né? É muito complicado, porque nós não temos certeza dessa... Nós não podemos enxergar esses períodos históricos com essas definições. Não, o Renascimento foi o renascimento do paganismo, ponto. Não é assim, certo? Não é assim. Há questões muito mais sérias envolvidas. Se perde em simbólica pelo uso da alegoria na arte, e isso faz... É complicado. Não é? É complicado. Então, isso é uma outra questão que deve ser analisada. Para finalizar, o que o Renascimento, então, e melhor dizendo, o que o humanismo vai nos deixar de melhor? É a volta da importância à forma. Isso porque, por mais que durante o final da Idade Média, né, século XIII, XIV, ainda se estudasse, como eu disse, não é? Nunca se deixou de estudar os autores antigos e poetas, oradores e tudo isso, se perdeu muito a questão do cultivo das formas, tanto tanto na poesia como na prosa. Isso fez com que se perca também a condição a compreensão dos significados mais profundos dessas obras literárias, né? Na forma, a ordem das palavras que eu uso, as cadências, não é? As figuras de retórica e tudo isso que estão presentes nos autores
mais antigos, não é que não eram estudados, mas não eram estudados com tanto afinco quanto passaram a ser estudados na idade, pelos iluministas. Certo? E outra coisa, começou-se a achar, imaginem o período da peste, certo? Onde morreu tanta gente, mosteiros inteiros às vezes perdiam, o que se diz é que a população da Europa foi reduzida a um quinto, um quarto ou um quinto do que havia, não é? E disso muitos clérigos, bispos e tal, ficaram vazios diversos mosteiros, principalmente as pessoas que eram mais santas, não é? Eram as que morriam, porque eram também as que iam ajudar os doentes e tudo isso. Então é claro que a impressão que se tinha das pessoas no final do Trecento, no final do século XIV, início do XV, é que estava tudo abandonado, né? Então ia lá um humanista, né, um estudioso da época, entrava no mosteiro, tinha uns livros lá caindo aos pedaços e diz, pô, o pessoal deixou isso aqui apodrecer, não é? Isso aqui é as instituições oratórias do Quintiliano, não é? Então eles surgem como as pessoas que descobriram todo o acervo antigo de obras dos gregos e latinos que havia se perdido. Quando não é assim. Tanto não havia se perdido que eles não encontraram. Eles não foram lá e fizeram escavações arqueológicas no Império Romano para descobrir esses... Não, eles tudo encontraram em bibliotecas, normalmente fora da Itália, né, que foram escritos por monges 100, 200, 300 anos antes. Né, foram copiadas. Então, na verdade, essas obras, elas surgem, elas ressurgem, não é? Que, principalmente Quintiliano, Cícero, elas ressurgem, é um ressurgimento da própria Idade Média, certo? Está se fazendo assim, depois da Europa ter sido arrasada pela peste, por guerras, né, como guerras principalmente entre Inglaterra e França e tudo isso, o que acontece é que ressurge quando alguns estudiosos, na sua maioria leigos, da Itália, mas nós não temos só leigos, né? Nós temos o famoso, quer dizer, o que deveria ser famoso, inspirador, o Papa Pio II, né? Enea Silvio Piccolomini, né? Que foi um grande humanista, e ele instaura isso, ele faz com que isso entre dentro da igreja, não é? Esse afã pela forma e pela beleza que tanto tinham os humanistas no século XIV, no século XV e no século XVI. Então o que nós vemos aqui é que aquela feiura, podemos usar essa imagem, aquela feiura da peste e da guerra, do cisma, né? Exílio de Avignon, cisma, aquela existência ali, não sei quantos papas ao mesmo tempo, certo? Tudo isso desperta nos homens também um desejo por beleza. Um desejo por beleza, isso dentro e fora da igreja. Talvez os mais famosos foram os que estavam fora da igreja, não é? Como a da Academia de Florença com Marsilio Ficino, ou Laurentius Valla, e todos esses trabalhos que foram feitos. E nós não podemos deixar de perceber que sempre houve, por parte, tanto do Marsilio Ficino, né, que hoje nós consideramos grandes hereges, como Laurentius Valla, do próprio Boccaccio, sempre houve um intuito de... Eles não estavam assim, esquece essa coisa de cristianismo e de igreja e nada disso, o negócio é a beleza dos pagãos e eu vou ser neopagão. Não. Tem um interesse e gastam tinta e papel para justificar o porquê nós podemos ler as obras dos pagãos, porque é importante que nós conheçamos esses autores e tudo isso. Né? Então há um verdadeiro debate, há um clima de discussão muito frutífera. Né? Nós temos os a Lucula Noctis, né, que é a luzinha da noite. Eu acho, inclusive, que ele é beato, Giovanni Dominici. É um dominicano que escreveu uma espécie de, bem no estilo das Sumas,
escolásticas, não é? Um tratado ali sobre o uso da literatura pagã na educação. Não é? E ali nós temos um verdadeiro compêndio de todos os prós e contras e tudo isso. Né? Ele passou como um grande inimigo da literatura pagã, mas na verdade não foi bem isso. Né? Então o que nós vemos é isso. Né? Comecemos a olhar um pouco melhor para esses aspectos da história do Ocidente e dentro da própria história da Igreja. Né? O humanismo é o fim da Idade Média, mas o que nós temos que parar também é de considerar a Idade Média, assim como nós consideramos quanto aquelas pessoas avessas à Igreja e avessas às verdades do Evangelho consideram a Idade Média como período de trevas, nós a consideramos como período de luzes extremas, às vezes, não é? Ah, não, porque na Idade Média sim, porque lá tinha o Santo Tomás. Eu digo, sim, era um, né? Ah, não, tinha o Santo Alberto e o São Boaventura. Sim, era meia dúzia de gato pingado que realmente estava fazendo coisas grandiosas. Mas havia muita gente boa ainda fazendo coisas pequenas, fazendo sua parte, copiando seus livros, certo? Contribuindo para que a educação continuasse. Assim como nós teremos também muitas grandes contribuições dentro dos humanistas e que foram necessárias, assim como são muitas vezes necessárias as heresias para que nós possamos desenvolver a doutrina. Na verdade sempre é assim, não é? Mas nós não estamos nem de longe falando de uma heresia dentro do humanismo. Nós estamos falando de gente que pôs a beleza num outro patamar de importância e que, por isso, modificou a educação e a formação das pessoas a partir de então. Então, na próxima aula, nós vamos falar de Santo Inácio e como surge esse santo neste contexto inteiro humanista, renascentista, com a reforma luterana, ou cisma luterano vindo aí, com o Concílio de Trento e tudo mais que virá. Muito obrigado a todos, até a próxima.